Olá, sexto ano, bom dia, tudo bem? Vamos continuar com o nosso assunto sobre ângulos, né? Então, quando eu estou falando em medir a abertura do ângulo, medir o ângulo, eu estou falando em medir a abertura, o afastamento dos seus lados. Então, quando eu vou medir, eu vou medir este afastamento aqui, tá? Por isso é importante você indicar qual que é o afastamento que você vai querer, qual que é o ângulo que você vai medir. Porque aqui eu tenho ângulo e aqui também eu tenho ângulo, certo? Então, quando eu indico, então, no caso aqui, se eu tivesse marcado que eu quero a medida do ângulo vermelho, eu vou medir este afastamento aqui, certo? Bom, medir uma grandeza significa comparar, estabelecer diferenças ou semelhanças. Quando eu falo em medir um segmento, eu posso utilizar milímetros ou centímetros e utilizo uma régua, né? No caso dos ângulos, eu vou utilizar o transferidor. Nós temos dois tipos, depois vamos estudar direitinho cada um deles, tá? Esse é o de 180 e esse é o de 360. Nós utilizamos o transferidor, certo? E a unidade utilizada para medir os ângulos é o grau, certo? Então, o grau, o símbolo que é utilizado é essa aqui, uma pequena bolinha aqui, certo? Então, se esse ângulo, por exemplo, fosse de 45 graus, eu colocaria o 45 graus, certo? Se eu não coloco essa informação, pode ser 45 qualquer coisa, né? Então, sempre tem que pôr a unidade de medida. Tanto quanto você vai fazer um segmento ou qualquer outra coisa, o importante é colocar a unidade de medida, ok? Bom, nós vamos falar sobre a identificação dos ângulos. Para isso, nós vamos ver na página 39, 40 e 41 da apostila. Então, vocês já aprenderam lá desde o começo do ano que tudo precisa ter uma identificação. Segmento de reta, ponto, tudo precisa ter uma identificação. Os ângulos também precisam. Então, existem algumas formas de identificar o ângulo. A primeira delas é utilizando o alfabeto minúsculo grego. Então, eu coloco o vértice com a letra V, ok? Indico a abertura do ângulo e coloco uma letra do alfabeto grego minúscula com o acento circunflexo em cima. Então, aqui, ó, ângulo alfa, certo? Vamos ver aqui um outro, ó. Vértice V, identifico, ou melhor, indico qual que é a abertura. Tudo bem? Olha aí. E agora eu vou colocar uma letra do alfabeto grego, beta e acento circunflexo. Então, esse ângulo é o ângulo beta. Onde vocês têm esse alfabeto grego? Nós já vimos lá no começo do ano, tá na página 7, tem o nome e o símbolo de todos os... todo o alfabeto grego, né? Bom, outra forma de identificar o ângulo, vamos ver aqui, outra forma é utilizando
a letra maiúscula do alfabeto latino com acento circunflexo, tá? E colocando a mesma letra no vértice. Então, olha, vértice P, ângulo P. E, lógico, indicando qual é a abertura. Vamos fazer aqui um exemplo. Indiquei qual que é a abertura. Ó, o meu vértice é A, então o meu ângulo será A, ok? Ângulo A de vértice A. Tudo bem, gente? Pode acontecer também o ângulo ser formado por dois segmentos de reta, certo? Consecutivos, ó. Ângulo CA e ângulo CB, tá? Eles têm um ponto em comum, que no caso aqui é o vértice. Então, olha, eu indiquei a abertura e agora eu vou colocar o nome. A extremidade, o nome do vértice sempre vai ficar no meio e depois a outra extremidade B. E o nome do vértice com acento circunflexo. Então, se eu pedir para que vocês construam um ângulo, por exemplo, FG, pus o acento circunflexo, FGH. Já está indicado que o vértice será esse. Então, aí, olha só, o G vai ficar no vértice, H, F. E, lógico, indicando qual que é a abertura. Entenderam? Vou ver aqui, ó, o oposto. Eu já dei o ângulo e eu tenho que identificá-lo. Então, ó, primeiro de tudo, vou indicar qual que é a abertura que eu quero. Eu vou querer essa aqui. Poderia ser essa outra aqui? Sim. Então, olha só, o vértice é o O. Então, P, o O vai ficar no centro e o Q do outro lado. Então, eu já sei que o meu vértice é este aqui. Tudo bem? E depois, por último, quando duas retas se cruzam, reta A e reta B, olha, eu formo 4 ângulos, concorda? 1, 2, 3, 4. Se eu quero indicar este ângulo aqui, por exemplo, ou qualquer um outro daqui, eu coloco o nome das duas retas e um acento circunflexo. As retas sempre é com letra minúscula, né? E o acento circunflexo. Então, tudo que se refere a ângulos, eu vou colocar esse acento aqui. Então, vamos fazer aqui, ó. Eu vou indicar uma abertura aqui qualquer. Pronto. E vou identificar esse ângulo. Ângulo D, F. E acento circunflexo. Pessoal, é importante que vocês identifiquem sempre. Não é só construir o ângulo e pronto, acabou. Você precisa identificar esse ângulo, tá? A mesma coisa acontece com reta, com ponto, você sempre vai precisar identificar, ok? Bom, pessoal, aqui eu tenho na página 42, tem toda a explicaçãozinha, a medida do ângulo, e vocês vão fazer os exercícios da página 42, exercício 1, o que é o vértice de um ângulo, o que é a abertura, qual é o símbolo do ângulo,
identificar, que vocês fizeram aquele grandão, né, na outro exercício. Aí, aqui, na página 43, o que é ângulo geométrico? Aqui tem um complete, certo? Ó, identifique os ângulos. Então, você vai ver aqui, ó, certo? E eu vou escrever ângulo. Aí, você vai pôr aqui qual que é. No caso aqui, ó, B, vértice A, C, certo? E assim por diante. Tem aqui 1, 2, 3, 4, 5. E por fim, vocês vão me falar qual desses ângulos, eu não quero medida. Vocês vão falar qual que é o maior, qual que é a maior medida aqui. Só de olhar. Eu não quero valores, eu quero que vocês falem qual que é o maior deles, tá bom? Só essa atividade hoje. Bom trabalho, não se esqueçam de caprichar, colocar na agenda Edu na data correta, e na próxima aula eu vou apresentar para vocês os transferidores, tá bom? Um beijão, até mais!